Atenção para essa história. Uma adolescente de 17 anos atropelou um grupo de pessoas com o carro da mãe. Isso aconteceu no último fim de semana lá no Rio de Janeiro. Aí fica a dúvida, né? O adolescente vai responder por esse crime, sim ou não? E os pais desse adolescente, que é menor de idade, qual a responsabilidade deles numa situação como essa? Hein, Ana Rebeca? Rapaz, eu tenho uma opinião, mas eu vou deixar para o fim. Ô, Renata, esse menor de idade ele vai responder sim, tá? E em algumas situações, né, os pais também são responsabilizados. Só que para entender melhor esse assunto, a gente convidou a Ana Flávia Fernandes, que é advogada criminalista, para trazer o que diz a lei nesses casos, certo? Para que vocês possam compreender, teve essa confusão, esse menor de idade estava envolvido e simplesmente ele foi em casa, pegou o carro da mãe, voltou e atropelou todo mundo, certo? E aí, o que acontece a partir de agora? Ana, bom dia para você, bem-vinda mais uma vez à Rádio Cidade. Nesse caso, esse menor de idade já responde de que forma? Vamos começar com ele, bom dia. Tá, bom dia a todos os ouvintes. Bom, é sempre importante lembrarmos que crianças e adolescentes não cometem crime, eles cometem ato infracional. Então, os atos infracionais cometidos por adolescentes são processados perante a Vara da Infância e Juventude, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, nesse caso, esse adolescente que praticou esse ato infracional, ele vai sim responder perante a Vara da Infância e da Juventude, porém, é necessário que todos os fatos sejam apurados. Por quê? É necessário analisar se essa conduta desse adolescente, se ela foi culposa ou se ela foi dolosa, ou seja, ele tinha realmente a intenção de atropelar e de ferir aquelas pessoas, ou se ele agiu só com imprudência, negligência, imperícia, tudo isso é analisado, para daí, então, buscar-se a responsabilização desse menor. No caso, ele não é preso, não é detido, por conta de cometer um ato infracional, ele vai ser internado? Isso. Adolescentes não são condenados, não são presos. Eles respondem às medidas socioeducativas aplicadas quando cometem ato infracional. Então, digamos que seja apurado todos os fatos e conclui-se que esse adolescente ele realmente tinha a intenção de ferir e de atropelar aquelas pessoas. Nesse caso, vai ser aplicado a ele medidas socioeducativas, podendo ser internado, a depender da decisão do juiz da Vara da Infância, pode ser compelido a indenizar a vítima, né, reparar os danos, liberdade assistida. Então, existem todas as medidas já pré-estabelecidas no Estatuto da Criança e do Adolescente para que esse adolescente que pratica o ato infracional responda por sua conduta. Aí, nesse caso de reparar a vítima, já cabe aos pais. A gente vai para os pais agora, não é? Existe aí uma responsabilização pelo fato de entregou a chave do carro, esse carro já era de acesso desse menor de idade, então são diversas situações. Então, a família pode ser responsabilizada por reparar essa vítima, se houve vítimas aí, se houveram vítimas ali, e também pelo fato de ter entregue ou não a chave do carro? Bom, os pais são civilmente responsáveis pelos filhos menores. Então, a reparação civil, sim, será feita pelos pais desse adolescente. Em relação à responsabilização criminal, que é onde se pergunta muito, esses pais responderam criminalmente pela infração do filho? Então, é necessário apurar se o pai ele realmente entregou o veículo a esse filho, porque o Código de Trânsito brasileiro ele já diz que, se você consentir ou entregar a direção de veículo à pessoa não habilitada, você está cometendo infração gravíssima. Mas, nesse caso, é necessário comprovar efetivamente que o pai anuiu com essa entrega de direção, que ele entregou a chave, que ele não se importava que o filho andasse nesse carro, para aí sim buscar a responsabilização criminal desse pai. De praxe, quando existe esse tipo de situação, onde a vítima fica lesionada gravemente ou até tendo resultado morte, esses pais serão indiciados, podendo ser denunciados pelo Ministério Público. Mas, para que exista uma efetiva responsabilização criminal, é necessário comprovar
que eles realmente entregaram o veículo a esse filho. Bom, doutora, eu tenho uma pergunta que talvez, né, seja a opinião do grande público. Quando a gente trata sobre leis no Brasil, nós temos muitas leis, muitas regras a serem cumpridas, não é? Mas nem todo mundo cumpre. A lei é de fato para todos, é que eu coloco tipo a questão financeira, não é? Porque um menor de idade que tem acesso a um veículo dos pais, ele não tem habilitação, mas pegou com essa facilidade, que isso vai ser averiguado também, mas voltou e atropelou um grupo de pessoas. A condição financeira pode ser avaliada nessa situação ou a lei realmente, de fato, é para todos? Olha, a lei é para todos. Eu, como advogada, não posso afirmar a você que o dinheiro em si vai beneficiar esse jovem, certo? Do posicionamento jurídico, o que poderia beneficiá-lo? A contratação de um advogado particular especializado para fazer essa defesa dele, porque o adolescente ele tem direito a uma defesa técnica, porque ele vai responder perante a vara da infância, mas é um procedimento muito semelhante aos procedimentos penais gerais. E, em si, a lei ela é aplicada a todos. No caso das vítimas, o que elas podem também fazer em relação a isso? Entrar com um processo, entrar na justiça, pedir reparação de danos? Bom, nesses casos, o procedimento ele já será iniciado, o procedimento da infração cometida pelo adolescente. Porém, esses pais dessas vítimas que foram atropeladas, eles podem procurar um advogado e entrar requerendo a reparação civil, uma indenização, entendeu? Para que os pais se responsabilizem civilmente pela conduta do filho, caso seja possível que eles não tenham nenhuma penalização na esfera criminal. Ou seja, todo caso precisa ser avaliado de todas as formas, não é? Não é porque ele atropelou que ele também é totalmente culpado, a gente não sabe o outro lado, então tudo precisa ser avaliado, inclusive as imagens de câmeras de segurança, testemunhas têm que ser ouvidas, então é um processo que demora, né? Sim, demora, é lento, mas ele acontece. Mas precisa, sim, avaliar todos os pontos, todas as arestas, todos os fatos, testemunhas, para chegarmos à decisão onde essa conduta ela teve a intenção de macular essas pessoas ou foi simplesmente uma conduta negligente e imprudente desse adolescente. Perfeito. Ana Flávia Fernandes, advogada criminalista, trazendo para a gente essas orientações, Renata. Então é isso, tá? Esse adolescente, sim, tem aí, vai ser punido por conta disso, né? Mas vai determinar, vai ter que ser avaliado de que forma ele vai ser punido e os pais de toda forma também. Mas tudo isso, quando o caso realmente for apurado, for totalmente investigado, é que a decisão do juiz cabe a punição para o menor, como também para os responsáveis, até porque eles são responsáveis por esse menor de idade. Renata. Obrigada, Ana, pelas informações. É um assunto, né, polêmico. Né? As pessoas divergem muito sobre isso, né? O que a gente sabe é que menores de idade temos responsáveis por eles. Mas quem diz que consegue ser vigilante 24 horas por dia, olha, para mim é um super-herói, porque não tem como. E como é a idade que está em formação, é confiar na educação que está se dando nas companhias e principalmente na proteção divina. Porque cabeça de menino e de adolescente é para se lascar.